tem suas particularidades. Então, nós vamos analisar minuciosamente, certo? Então, sequências numéricas e progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência numérica, assim como progressão geométrica, que é a próxima que a gente estuda, certo? Então, aqui, Lívia. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né, ao nosso segundo semestre. Eu quero dizer a vocês que o que estiver ao nosso alcance, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, né, sempre pautado no respeito, no zelo, né, permitir que a gente tenha um ensino de qualidade, né, vocês não fiquem tão prejudicados como já foram. E pode ter certeza, pessoal, todos os professores, eles dão o melhor de si, certo? Então, eu vou reforçar aqui com vocês um pedido que Naildo faz muito no nosso grupo, que é para que vocês assistam às videoaulas dele. Ele faz postagem de todo o conteúdo que ele passa para vocês no canal dele, né? Porém, as visualizações são baixíssimas, certo? Então, é bacana que vocês valorizem os esforços que os professores de vocês fazem, né? Para trazer as informações até vocês, até porque não tem nenhum, exceto o povo da informática, né? Não tem nenhum expert nas tecnologias. Então, muitos de nós também estávamos aprendendo para poder trabalhar com vocês, né? E a gente espera demais que vocês tenham essa compreensão. Assim como vocês chegam e falam para a gente, Rosilândia ou Mário, ou seja lá quem for, eu não pude participar da aula por conta disso e disso. Vai acontecer eventualidades também com os professores, somos humanos, certo? E que vocês possam compreender nós nas nossas particularidades também, certo? Eu queria pedir já de antemão a vocês muito compromisso com os prazos, porque a gente fica pressionado pela a gestão, né, de entregar o PAD, que é o nosso plano de ensino à distância, certo? A gente fica pressionado a entregar este plano, e neste plano tem o quê? Tem quem faz atividade, quem não faz, o motivo por que não fez, né? Aí eu ontem encerrava um prazo de determinada turma, né? E o menino pegou e entrou em contato comigo para dizer que não tinha enviado a atividade com o prazo estabelecido porque tinha passado o dia doente, não sei o quê. Aí eu disse assim, ok, e o resto da semana, né? Então, eu estou sempre buscando fazer assim. São 2 aulas conjugadas. Então, uma eu vou priorizar para a nossa explicação. A outra prioriza para que vocês façam a resolução de vocês, certo? Então, faz a resolução. Não entendeu? Procura o professor. Assim que ele vê, né? Assim que eu ver, eu vou ter todo o cuidado de responder, certo? Evitem aquelas coisinhas de mandar mensagem muito tarde. Alguns professores não gostam, né? E tem até o jeito, assim como vocês acham ruim quando a gente faz postagem fora de hora, certo? Então, eu espero que vocês sejam mais maduros, né? Vocês estão a um passo do 3º ano. Logo, dezembro bate a porta, né? E a gente vai para o nosso último ano do ensino regular, né? E pode ter certeza que quem sabe o que planta não teme a colheita, né? E a gente planta aqui com vocês hoje para que vocês possam colher posteriormente, certo? Então a gente deseja do fundo do coração, né, que vocês se deem bem e sejam os melhores seres humanos possíveis para que a nossa sociedade seja melhor, certo? Então vamos iniciar nossa aula e se alguém quiser fazer alguma colocação,
ver aqui as interações no chat. E ali, teu áudio tá ligado. E essas postagens, eu acho que aqui é referente a Nail. Ele pega bem, assim, bem no nível que vocês precisam, né? O conteúdo. Então, pessoal, vamos lá, né? Vai ter uma animaçãozinha de som, mas vocês me perdoem, eu esqueci de tirar, certo? Eu quero propor desafios, né, a vocês. Eu espero que vocês sintam-se desafiados, né? E aí, vocês são bons observadores ou não? Vocês são bons observadores? Meu Pierre. Pessoal, ó, assim como qualquer conteúdo de matemática, né, vocês já devem ter visto aquelas pessoas que conseguem resolver determinados assuntos de matemática sem necessariamente ele seguir o passo que o professor dá, né? Uma das sugestões as quais vocês têm para fazer essa resolução é o passo a passo que a gente apresenta a vocês, certo? Então, os observadores, eles percebem que eles têm outros caminhos que também pode seguir, certo? E esse conteúdo, ele é bacana quando você é um bom observador. Quem é bom observador, você consegue assim, destrinchar esse conteúdo em menos de 30 segundos, no máximo, certo? Então, eu espero que vocês sejam bons. E aí, povo, o que é que vocês percebem de especial nessas 3 coisinhas aí em verde? As sequências que estão organizadas de uma certa forma. Pronto, as sequências que estão organizadas de alguma forma. Então, só se é sequência quando eles estão organizados ou não? Não. E aí, quem acha que sim, quem acha que não? Rose, repete a pergunta. Só se é sequência quando se segue uma ordem? Não. Por exemplo, essa primeira sequência, a gente tem uma sequência de quê? Meses. Os meses do ano. Os meses do ano, meses, né? A segunda sequência nós temos, podemos dizer que é o que aí? Números. Números pares, né? Múltiplos de 2, concordam? Isso. O outro, nós podemos dizer que são os múltiplos de 5, né? Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de determina de sequência, certo? Sequência, ela obedece uma lógica. E que lógica é essa? Por trás de toda sequência, ela tem uma lógica, certo? Ela não está à toa, tá bom? Então, nós vamos analisar essas lógicas por trás de cada sequência para poder compreender o conceito de PA, certo? PA é progressão aritmética. Então, sempre que vocês veem essa terminologia na matemática, vocês lembram que é uma progressão aritmética. Oi? Quando é que vamos ver PG, progressão geométrica? Acredito que na próxima semana a gente já veja PG. Se não ver PG na próxima semana, a gente vê de hoje a mais ou menos 15 dias. Ei, Rose, qual é o nome do conteúdo? Sequência numérica. Aí tem progressão aritmética, que é a primeira que a gente vai ver, certo? Como vocês já observaram, né, tem aí uma ordem,
né? Tem segmento padrão. Então, quando eu fiz a pergunta para vocês, se só era sequência e se obedecesse um padrão, sim, pessoal. É justamente por isso que a gente chama de sequência. Ela obedece um padrão lógico, certo? E dentro da PA, né, esse padrão lógico, ele vai ter um nome especial, tá bom? Então, aplausos para vocês, né? Quando determinados elementos de um conjunto são dispostos em certa ordem, seguindo um padrão, dizemos que esses elementos formam uma sequência ou sucessão. Olha, tem 3 S's, né? Aqui. Desconsiderem. Então, assim, ó, pessoal, a gente pode pegar, por exemplo, a sequência dos meses do ano, os dias dos meses, né? Os dias da semana. Então, seguir um padrão, seguir uma linha de sucessão, a gente pode chamar de sequência, certo? Mas que essa sequência ela deve obedecer um padrão do início ao fim. Observe que de cada número aqui, a gente tem uma diferença de 2, né, por seguinte. Concordam? Então, se, por exemplo, ao invés desse 34, nós tivéssemos um 33, seria uma sequência com essa quantidade de números aí, esses mesmos números? Seria ou não? Seria não. Seria não, né? Porque perdia a sequência, né? Você perdia o padrão de 2 em 2, certo? Então aqui, ó, sequência, na linguagem do dia a dia, o termo sequência significa uma sucessão de coisas em uma ordem determinada, cronológica, de tamanho ou lógica, certo? Exemplo, dias da semana, meses do ano e figuras semelhantes, certo? Nós não necessariamente vamos utilizar uma sequência somente numérica, certo? Sequência é tudo aquilo que obedeceu um padrão, tá bom? Então, em matemática, sequência é usada para denotar uma sucessão de números cuja ordem é determinada por uma lei ou função, que é o conjunto do domínio, né? O conjunto do domínio é o conjunto dos números naturais. Exemplo, o conjunto dos números pares e dos múltiplos de 7. Né? Nós temos 2 conjuntos aí. Então, se a gente for pegar o conjunto dos números pares, né? Aí for pegar o conjunto dos múltiplos de 7, será que tem algum número par que faça parte, né, do conjunto dos números pares e também faça parte do conjunto dos múltiplos de 7, certo? Então, a gente vai fazendo sempre essas observações. Então, aqui nós temos a classificação dessas sequências. Quando é que a gente chama de classificação finita? Pessoal, classificação finita é sempre que apresentar um fim, certo? Ele tem o nosso começo e o fim. Se ele apresenta essa característica, então ela é uma sequência finita. Por exemplo, a sequência de qualquer divisor, né? Vamos dizer que vamos pegar os divisores de 10. Seria uma sequência finita ou infinita? Finita. Agora, se eu peço a sequência dos múltiplos de 10, não seria uma sequência finita, por quê? Porque sempre tem um sucessor, certo? E nós chamaríamos de sequência infinita. E ela vai ser representada pelo... Vou voltar aqui. Pelas reticências, certo? Então, essas são as classificações, né? E também, pessoal, existem as que a gente chama de constante. O que é essa sequência? É aquela que não apresenta uma variação, são todos os mesmos elementos. Aí é que nós temos, ó, as sequências finitas, sequência dos quatro primeiros números naturais múltiplos de 5.
Aí, por que é que, quando eu falei, ó, divisores, eles apresentam sempre um fim. Múltiplos, eles não apresentam um fim. Mas por que essa sequência é finita? Porque ele determina, certo, no enunciado, que ele só quer os 4 primeiros números naturais múltiplos de 5, certo? Então, se eu falar apenas múltiplos, né, então eu não vou ter um fim para essa sequência lógica. Ei, Rose, Oi, tu vai mandar o slide depois? vou sim, certo? Beleza. Pessoal, Valeu. eu gostaria que o líder de cada sala anotasse os nomes dos que estão da sua sala, certo? Para não ficar aquela coisa no grupo. Frequência da aula do Rose. Aí um bota o nome, o outro colou o anterior, já apagou o nome do que tinha colocado. Aí depois só me encaminha, tá bom? Não foi feito, né? Então, em geral, pessoal, representamos os tempos da sequência por uma letra. Oi. Oi. As não estão dizendo que não estão entendendo. Exatamente. Não. Aqui o anterior, vocês não entenderam? Eu entendi, eu. Quem não entendeu? Chocalão. Vocês não entenderam o que é finita e infinita, é isso? Eu não entendi, não. Fechou tudo. Pronto. Foi a Elana e a Larissa. Pronto, vamos tentar entender aqui o que é o conceito. Lá na língua portuguesa, finita é o que apresenta um fim, né? Então, o que é que vai ser finito? O que é uma sequência finita? É uma sequência que vai apresentar um último dígito. Eu vou dizer a vocês que eu quero os 3 primeiros múltiplos de 2. Quem seriam os 3 primeiros múltiplos de 2? Botem aí. 0. 2 e 4. Pronto. Então, eu não só queria 3, os 3 primeiros. Então, percebam que começa e termina. Agora, se eu dissesse a vocês, eu quero os múltiplos de 2. Vocês tinham como dizer quem é o último múltiplo de 2? Só não, Compreenderam? Eu sim, agora entendi. Pronto. Se alguém não tiver compreendido, repetir. Vamos lá, Gabriel. Pronto, vamos dizer que eu quero as aulas agora de vocês. Vamos pensar que a gente está no presencial, né? E eu quero todas as aulas da terça-feira que acontecem no primeiro turno de aula de vocês. Aí quem seriam as aulas? Todas as aulas da primeira aula até a 5ª da manhã, certo? Então eu tenho uma sequência finita. Eu tenho o começo, que é às 7, né? Às 7h10. E tenho o final, que é 11h40, certo? Então, o que acontece posterior não me interessa. Então, como é que vocês vão identificar? Finito vai sempre te levar a um último caso. As infinitas, não. Aí eu trouxe como exemplos múltiplos, pessoal. Por quê? Porque múltiplo, se eu não fizer um intervalo fechado, aí vocês precisam lembrar do início do ano, quando vocês estudaram intervalo aberto, intervalo fechado no primeiro ano, né? Se eu falo um intervalo fechado para vocês, né, obviamente vai ter um fim, né? Se, por exemplo, eu disser, olha, eu quero um horário, né, eu vou conversar com um aluno da turma e eu quero que seja no horário do primeiro intervalo da manhã, né? No caso, o intervalo de 9h10. Só pode acontecer essa conversa
no intervalo em que você acaba a segunda aula, certo? Até o horário próximo à terceira aula. Então, esse intervalo, né, a gente pode até considerar como um intervalo fechado, porque tem o início e o fim, ok? Qualquer horário que estiver dentro, né, você pode conversar comigo. Então, eu tenho um horário de início e um de fim. Então, a sequência finita é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu já usei 4 exemplos diferentes. Resta alguma dúvida, pessoal? Se ficar alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá, povo, para falar? Então, em geral, pessoal, nós representamos os termos da sequência, né, por uma letra. Essa letra é minúscula, tá? E um índice. Esse índice é o que vai indicar a posição do elemento na sequência, certo? Então, se, por exemplo, eu quero o elemento 5, o que ocupa a posição 5, eu posso substituir esse termo, né, pelo A elevado o índice 5, certo? Que é o que a gente utiliza para calcular termos lá na PA, tá bom? Então, vamos aqui ver como é, ó. O A índice 1, que é o nosso primeiro termo, né, o termo inicial. A índice 2, que é o nosso segundo. A índice 3. Aí a gente tem, dependendo do que seja a sequência, certo? A gente substitui esse número do índice por esse N, tá? Onde esse N, ele representa o infinito, tá? Ele pode ser desde o primeiro número, né, desde o primeiro termo até o último. Ou, se não tiver o último, o termo a qual eu quero descobrir, tá bom? Então, quando queremos indicar um termo qualquer da sequência, utilizamos a índice N, também chamado de enésimo termo, né, ou termo de ordem N. Tá? Então, quando eu me referi com essas duas nomenclaturas, eu estou me referindo a termos quaisquer, certo? Rose. Oi. Entendi nada. Entendeu nada? Rose, deixa eu falar, por favor. E eu não entendi a parte do A, tipo, quando a gente vai dizer acompanhado de um número, ou acompanhado de uma letra, aí vai aquele número no índice, é o número da ordem, é? Isso. Vamos dizer que nós temos 3 pessoas numa fila, certo? Quem ocupa a primeira posição da fila é esse A1, certo? Quem ocupa a segunda é o A2, quem ocupa a terceira é o A3. Então, esse 3, esse índice ao lado dessa letra, é só para indicar a ordem a qual esse elemento está na sequência. Compreendido? Sim. Obrigada. Nada. Então aqui, ó, povo, vocês vão se deparar bastante, né, com essas reticências, né, esses elementos representados de forma genérica, né, que é pelas letras, certo? Mas não precisa ter, assim, eu não vou aprender isso aqui. Vocês vão aprender, né, nem que eu tenha que me desdobrar e atuar de 3 ou 4 formas, mas vocês vão aprender, eu tenho certeza. Oi. Tem alguma fórmula para sequências? Não, na sequência não. Na sequência que você vai só analisar termos, não. Agora, para PA e para PG, certo? Que não deixam de ser sequências, elas têm fórmula sim, né? E a gente já vai chegar. Então, como podemos definir uma sequência? Vejamos. Observe essa sequência. Que sequência é essa aí, pessoal? Infinita. Múltiplos de 3, a partir do 3. Múltiplos de 3 a partir do 3. Eu não poderia dizer que era uma sequência dos múltiplos de 3. Por quê? Que eu não poderia dizer isso? Negativo.
não inicia no Zero. zero. Isso, falta o zero. Certo? Então, qual é o próximo termo, pessoal? É o próximo termo da sequência. 16, não. 18, né? Isso aí não. Vamos aqui, ó. Gabriel, João Gabriel, que tá entendendo? Pronto, vamos lá, João Gabriel. Ó, vamos observar aqui, ó. Do 3 por 6, ele cresce quanto? 3, né? Yes. Do 6 por 9, 3. Do 9 por 12, 3. Então, você percebe que essa sequência, ela vai sempre o elemento anterior somado a 3. Certo? Então, quem é o próximo número da sequência? Quem é o número daqui? Se o anterior é 15 e o próximo vai ser somado com 3, então 15 mais 3, 18. Compreendido? Isso, Andressa, essa sequência mesmo. Não tem somatório não, né? Somatório das sequências. Somatório é muito voltado para ensino superior. O que a gente pode ver é a soma dos termos. Oi, isso vai complicar mais ainda. Eu não considero sem cálculos aí, sabe? Eu acho tranquilo o conteúdo. Depende sempre de como o autor da questão ele contextualiza. Porque o que dificulta na matemática, pessoal, por incrível que pareça, é o português. Certo? A forma com que o professor ou o autor do livro quer que você entenda a questão é o que faz a diferença. Certo? Até você ler a questão e entender que é uma sequência, aí pode complicar. Vai ter cálculo depois? Tem cálculo sim, viu? Mas são cálculos tranquilos. Beleza. Tudo isso aqui eu já falei, né? Então, pessoal, como eu falei para vocês, esse termo que ele segue um padrão dentro da sequência, ele tinha um nome especial. Eu falei isso para vocês. E que nome especial é esse? É o que a gente chama de sequência. É o número que faz com que essa sequência ela seja lógica, certo? Então, pela lógica, de 3 em 3, o próximo seria 18, né? Aí se eu dissesse, pessoal, dessa sequência eu quero o 10º termo. Aí, como era que você poderia fazer? Uma das soluções, como você sabe que todos os termos eles vão ser sempre o anterior mais 3, você poderia fazer isso, né? Ir somando até chegar ao 10º termo. Agora, se eu dissesse a vocês que eu queria o 1000º termo, aí vocês iam fazer essa soma, né? Eu lembro que nesse conteúdo, quando eu estava na graduação, o professor fez uma questão que ele dizia assim, de 1 até 4.000, quantas vezes aparecem os múltiplos de 4 que terminam em 0? Aí, era sequência? Era. Mas a forma com que ele queria que a gente interpretasse acabava dificultando a resolução, certo? Mas é um conteúdo tranquilo. Particularmente, eu gosto muito de trabalhar. Então, portanto, a razão dessa sequência é igual a 3. Então, nós chegamos aqui na tão sonhada PA, né? Progressão aritmética. Então, é uma sequência numérica que a diferença entre um termo a partir do segundo, certo? A gente considera o segundo, e o termo antecedente é uma constante. Aí vocês lembram lá da física, não seria assim, viu, Laura? Vocês lembram lá da física que constante é aquilo que não muda. Na matemática também, né? Esse termo é bastante utilizado. Então, constante é aquilo que não muda. Por exemplo, a gravidade.
em qualquer canto da Terra, porque se comparar a gravidade de dois espaços diferentes, né, tipo Terra e Lua, são diferentes, sim. Então, essa constante é chamada de razão da PA e é representada pela letrinha R, né, essa letrinha R minúscula. Então, aqui nós temos, ó, duas PAs, né? Vamos dizer quanto é a razão da PA do item A. 5, né? Basta pegar o termo da frente, subtrair pelo anterior, que você encontra a razão. Se você pegar o 7 menos o 2 é 5, 12 menos o 7 é 5, 17 menos 12 é 5, certo? Então a gente tem uma PA crescente, certo? Por que é uma PA crescente? O que é crescente? É aquilo que cresce. A razão é acima de zero, maior que zero. Só um instantinho, Alex. Laura, a gente vai chegar na questão, na fórmula, certo? Aí vocês vão achar bom calcular. Pode botar qualquer termo que vocês nem vão ligar a importância de ordem, certo? Então a gente tem aqui na letra A uma PA que a gente chama de PA crescente, né? Porque ela vai crescendo, cada elemento dela é sempre, o posterior é sempre maior ao anterior, certo? Então é uma PA crescente. E essa aqui é uma PA de ordem decrescente, né? Percebam que do elemento 2 aqui, ó, com o elemento 1, ele perdeu 10. Do elemento 2 para o elemento 3, ele perdeu 10 de novo, certo? Então é uma PA onde a ordem dela é decrescente, porque o primeiro elemento ele vai ser maior que qualquer um dos outros. Ok? Do menino. Tô com a garganta sequinha já. E da estacionária também. Que a gente a partir do segundo termo, a diferença entre cada termo e o seu precedente, né, o anterior, é constante, ou cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente somado ao número constante. Vamos traduzir agora para a nossa linguagem feijão com arroz. Ó, o próximo termo, cada termo, né, vai ser o precedente, que é o anterior, somado à constante. O que é essa constante? A nossa razão, certo? Então, qual é a razão desse item B? Menos 10. Se eu somar 20 mais menos 10, né, se eu tenho 20 eu gasto 10, eu fico com 10, que é o segundo elemento. Se eu somar o 10 mais menos 10, eu tinha 10 reais e gastei 10, fiquei com 0, certo? Então, essa constante é o que a gente chama de razão da PA, certo? Certo, Andressa? Ai, ai. Rose, Oi. socorro, eu não entendi nada. Letícia, Vamos lá. É nesse aqui, né? Tu consegue observar a razão desse item A, Letícia? A razão, o número que diferencia, por exemplo, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Tu conseguiu identificar isso? Não. Não? Ó, vamos observar com calma. Do 2 para o 7, no item A, aqui, ó, do 2 para o 7. Se eu estiver na casa 2 e eu for andar até a casa 7, eu tenho andado quantas casas? 5. 5. Muito bem. Se você somar esse 5 com 7, dá quanto?
12. 12. Percebe que é o terceiro termo? Uhum. Pronto, se você somar o 12 com 5, vai para quanto? 17. Que é o outro termo. Então, o que é esse 5 nessa sequência, Letícia? É o que a gente chama de razão, certo? Que é o número constante que mantém o padrão dessa sequência. O Brali chora mesmo, viu? Muito bem, Letícia. Não deixa passar, não. Quem é José Robson? Adâmares. Tu compreendeu, Letícia? Posso passar? Pode. Então, ó, povo, propriedade. O que é propriedade? Quando eu falei no início da aula que vocês precisavam ser observadores, né? Dentro da matemática e de qualquer ciência, só se faz descoberta quem é observador. Vocês já perceberam que um conteúdo tal diferencia um pingo de um para o outro? Por quê? Porque alguém vê o geral, aí dentro do geral, outro alguém vê o que eles chamam de propriedades, certo? Só um instante. Oi? Não. Só um. Não, tchau. Por favor. Tchau, no meu. Vai chorar. Coisa boa, é fazer menino chorar. Então, pessoal, o que é propriedade? São características, certo? Por exemplo, onde tivesse 10 meninas de cabelo liso e 10 meninas de cabelo cacheado. Eu vou fazer um grupo, né, nessa sala. Eu quero todo mundo da sala participando no grupo. Então, tanto as meninas de cabelo cacheado como as meninas de cabelo liso estariam nesse grupo. Agora, se eu criasse um asteriscozinho, né, uma propriedade, onde eu queria só as meninas de cabelo liso, então eu tirava o povo do cabelo cacheado, ou vice-versa. Certo? Então, o que é propriedade na matemática? São características que vai minimizar um determinado grupo, tá bom? Então, aqui, qual é a primeira característica, propriedade? Em uma PA finita, né, aquela que apresenta o fim, a soma dos dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Vamos lá. Quem são os termos equidistantes? Equidistante, pessoal, é que apresentam a mesma distância, certo? Então, se a gente fizer aqui, ó, a soma, né, do 4 com o 76, aí nós vamos ter quanto? 80. Se você pegar a soma do 12 com o 68, que é o equidistante, também dá 80. Se pegar o 20 com o 60, dá 80. 28 com 52, dá 80. 36 com 44, também dá 80. Certo? Isso mesmo, Alex. Então, percebe, pessoal, que quando você pega os termos de mesma distância, certo? Quando somados, eles sempre vão obedecer um padrão. Vocês conseguiram compreender isso? Repito sim, Reginaldo. Vamos lá. Nós estamos pegando o primeiro termo, certo? Porque a primeira propriedade, ela garante que a soma dos termos equidistantes, os dois termos da mesma distância, certo? Elas vão ser sempre iguais. Certo? Sempre iguais ao do extremo. Então, por exemplo, quando eu somo os dois extremos, uma ponta e outra, ó, 4 e o 76. O 4 mais 76 dá 80. Qualquer número equidistante, ou seja, a mesma distância do extremo, certo?
Quando somado os dois, precisa dar o valor dessa soma de extremos. Tá travando, Tiffany? É só para Tiffany ou tá para todo mundo? Eu tô me ouvindo bem direitinho aqui. Deve ser tua internet, Tiffany, mas vai dar certo. Então aqui, ó, quando você soma o 4 com 76, dá 80, certo? Nós vamos pegar agora o 20, que é o terceiro número da sequência. Estão acompanhando? Como eu preciso do equidistante, quem é o equidistante? É o terceiro do último, voltando para o primeiro. Quem é o terceiro? É o 60. Compreendeu, Reginaldo? Então, quando eu somar o 20 com 60, obrigatoriamente tem que dar o mesmo valor dos extremos. E qualquer outro que eu pegar como equidistante, como é o caso aqui, ó, do 28 e 52. Observe que o 28 ocupa a quarta posição, do primeiro seguindo para o final, e do final voltando, o 52 também ocupa a quarta posição. Quando eu somo os dois, também dão 80. Então, essa propriedade ela só é válida para sequências finitas, certo? Ou seja, que apresentam um fim. Quer não? Obrigado. Ô, Rose. Oi. A Tiffany disse que o celular dela tá bugado. Tinha saído da aula. Aí não tá conseguindo voltar, é? Aí ela pediu pra me avisar. Certo. Diga ela que fica tentando. Aí, na hora que der certo, viu? Segunda propriedade, pessoal. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois. Certo? Então, se a gente pegar... Vamos pegar os 3 primeiros. 4, 12 e 20. Se eu somar o 4 mais o 20, né? E dividir por 2, porque eu estou fazendo média aritmética, né? Aí média vocês lembram que é os somatórios, né? A quantidade somatória dividida pelaquela quantidade. Se eu somei 2, eu divido por 2. Então, 4 mais 20, 24. Dividido para 2, 12, que é o termo do meio. Certo? Então, 28... Não compreendeu, Priscila? Não. Vamos pegar aqui, ó, Priscila. Qual é que a propriedade diz? Ela diz que você pegando 3 termos consecutivos da PA, certo? 3 termos da sequência, da mesma sequência. Quando você soma os 2 das pontas, no caso o termo 1 e o termo 3, e divide por 2, ele tem que ser igual ao termo do meio. Então, se eu pego aqui, ó, a sequência 4, 12 e 20, não são os 3 números da sequência? Sim. É isso? Se eu somar os 2 das extremidades, que é o 4 e o 20, dá 24, não é assim? Agora eu divido por 2, porque eu somei 2, então divido por 2. Então, 4 mais 20, 24. Quando eu divido por 2, 24 por 2, 12, que é justamente o termo que está entre o 4 e o 20. Se você somar o 28 com 44, vai dar 72. Né? Quando dividir por 2, dá 36. Observa que entre o 28 e o 44, quem está é o 36. É quaisquer números consecutivos. Tá bom? Eu posso pegar o 12, o 20 e o 18. O 18 não, 28. Se eu somar o 12 com 28, vai dar 40. Quando divido por 2, 20, que é o termo que está no meio deles. Compreenderam?
porque pulou 52, ele só escolheu 3 números aleatórios, viu, Larissa? Mas se, por exemplo, se eu pegar o 44, o 52 e o 60, que são os 3 números da sequência, né, que ele diz consecutivo, eu somando 44 com 60, dá 104. Se eu dividir por 2, dá 52, que é justamente o termo que está no meio, certo? Tem que dar, viu, Jadiel? Tem que ser o número do meio. Se não der, você deve ter feito a operação errada ou não é uma PA, certo? Porque é uma propriedade, é algo que é garantido. Terceira e última propriedade, né? Essa é a última, sim. Ele diz, pessoal, que tem uma PA finita, novamente finita, viu? Com números de termos ímpares, né? Ou seja, não pode ter uma quantidadezinha par. O termo central será igual à média aritmética do primeiro termo com o último. Então, se a gente pega aqui, ó, a sequência, né, que está aí crescendo de 5 em 5, se eu pego os 2 termos das extremidades, no caso o primeiro e o último, quando eu somar e fizer a média, ou seja, dividir por 2, ele tem que ser igual ao termo central. Como é que eu sei quem é o termo central? Gente, muito simples, ó. Que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos na sequência, né? Então, quem é que divide ao meio? Esse 30, o que ocupa a posição 5, certo? Então, quando eu somo 10 com 50, dá 60. 60 dividido por 2, 30, que é justamente o valor do termo central. Compreendido? Estou muito inteligente, eu sei. Oi. Do mesmo jeito pode ser o 15 com 45. Isso. Aí, no caso, eu desconsiderava esses 2. Ela continuava uma sequência ímpar, né, como exige a propriedade, e ele continuava como o termo central. Certo? Tá de boa, boy. Pessoal, é tão bom que eu vou tocando o dedo na tela do notebook. Parece que eu tô com um pincel mostrando a vocês o quadro, viu? Ai, ai. Pronto, então aqui chega a nossa famosa fórmula geral, né, de uma PA. Quando eu falo para vocês, né, o milésimo termo da sequência, vocês substituindo nessa regra, pessoal, ainda bem que é só com o dedo, Jadiel, não tem como furar, não. Então, quando vocês substituem nessas regras que eles fazem para facilitar nossas vidas, vocês chegam rapidamente a esse termo, certo? Então, só a classificação, como é que significa essa regra? O AN, né, o nosso termo geral. O A1 é o nosso primeiro elemento da sequência. O R, a nossa razão. E o N, o número de termos que a gente quer. Então, se é o milésimo, o N vai ser substituído por 1000. Compreendido? Rose, tu vai passar algum exemplo resolvendo? Tem um exemplo. Tá bom? Certo. Tá aqui, ó, o exemplo 1, né? Qual é o 10º termo da progressão aritmética? Aí, qual é a razão dessa progressão, pessoal? 9. Acho que é 9. 9, né? Para que a gente possa saber, basta subtrair o 12 menos o 3. Então, a nossa razão, o nosso R é 9.
E quem é nosso N? É o 10. Certo? Então, observe aqui, ó. Nós queremos o 10º termo, então no lugar do N. De novo, eu com o dedo na tela, meu Deus do céu. Então, no lugar do N, nós vamos colocar o 10, certo? Quem é o nosso primeiro termo da sequência? O 3. Então, no lugar do A1, eu coloco o 3. Mas, aí a razão, como ela está multiplicando, né, e a gente sabe que ela vai fazer esse processo primeiro, a gente pode botar ela aqui, certo? No finalzinho. 10 substitui o N, menos 1 da regra, vezes o 9, que é a razão. Então, 10 menos 1, 9, vezes 9, que é a razão, né? Já estamos na nossa segunda linha. Então, fica 3 mais. Esse 9 é resultado, né, dessa operação entre parênteses. Então, 10 menos 1, 9, vezes 9. 9 vezes 9, 81. Certo? Então, 81 mais 3, 84. Então, o 10º termo desta sequência, né, desta PA, seria o 84. Então, se vocês não, vamos dizer que vocês não sabem fazer pela regra, mas onde você aceita eu ir somando, aceita. Só que você tem que entender que se for um número, né, de uma posição muito elevada, vai ser difícil. Certo? Vai ser difícil você conseguir fazer essa soma, né? Sem contar que se você conseguir, você vai perder muito tempo de prova, né? As avaliações é questão de tempo. Quanto mais tempo você ganhar, mais tempo você tem para resolver questões mais complexas. Compreenderam, pessoal? Ficou ok aí? Alguém tem alguma dúvida? É aquele fale agora ou cale-se para sempre. Tudo ok, né? Então, pessoal, eu vou fazer a postagem agora, tá bom? Do material no Classroom de vocês.